Fala, meus queridos, tudo certinho? Vamos embora de mais um episódio, o episódio de número 10. Estamos no 10º episódio aqui do TraumadoCast Podcast. O convidado dessa semana é Douglas Monteiro. Douglas que já tem uma longa caminhada, né, Douglas? Se formou lá em 2010, lá na SAL em Recife, doutor em neurociências, inúmeros projetos. A gente vai falar bastante sobre o NeuroHome. É um projeto bem legal, visado na parte da reabilitação, da fisioterapia, na parte de neuro. É um assunto bem legal, enfim, diante de todos os protocolos e todos os cuidados, né? A área da fisioterapia neurofuncional é muito importante. Douglas, muito obrigado por estar participando desse projeto, meu querido. Muito obrigado por aceitar esse convite. E o gosto de ser professor já vem desde cedo, Douglas? Diz aí. Primeiramente, eu que agradeço, Gustavo, o convite. Muito obrigado pelo convite. E é muito legal poder participar, poder falar um pouco da minha trajetória, falar da fisioterapia que eu amo. Em relação a dar aula, a ser professor, foi desde cedo, sim. Eu confesso que antes de fazer fisioterapia, eu entrei no curso técnico de radiologia, eu entrei na faculdade um pouco tarde, então eu fazia o curso técnico de radiologia e me apaixonei por anatomia e fisiologia, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma seleção, né? Na época eu tinha feito o Enem, tinha tirado uma boa nota, para uma bolsa no ProUni, no início lá do ProUni, enfim. E aí, nem foi eu que me inscrevi, foi uma amiga, e ela perguntou, tu quer o quê, Douglas? Eu disse, caramba, coloca fisioterapia. Foi assim que eu escolhi fisioterapia, eu confesso. As pessoas acham engraçado quando eu digo, a fisioterapia aí, vê o que é que dá. Boa, né? E aí, eu escolhi fisioterapia. E aí consegui essa bolsa 100% numa universidade privada aqui do Recife, que foi a Uninassal, na época ainda era a Faculdade Maurício Nassau. E no meu primeiro período eu já era apaixonado pela anatomia, né? Após passar, eu fiz seleção para monitor. Então, no segundo período eu era monitor de anatomia e a professora uma vez chegou próximo de mim, de uns amigos, assim, professora de anatomia, que passou a ser depois minha mentora praticamente profissional, porque ela foi minha orientadora do mestrado, do doutorado, enfim. Ela chegou e disse, que área da fisioterapia vocês vão seguir? Eu estava no segundo período, e o pessoal começou a falar, disse, olha, a área da fisioterapia eu ainda não sei, mas tem uma certeza que eu tenho, é que eu quero ser professor. Então, no meu segundo período de faculdade, eu estava decidido que eu queria ser professor, isso aí foi rápido. Não sabia se era traumato, dermato, qualquer outra coisa, eu quero dar aula. Eu acredito que, assim, como a grande maioria dos profissionais, meus amores foram mudando durante a graduação. Né? Só que, assim, a minha paixão e a minha primeira paixão foi anatomia, tanto que eu sou professor de anatomia até hoje, passei, inclusive, 2 anos como professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco, eu tive essa oportunidade, mas a anatomia foi a minha primeira paixão, eu sabia que queria ser professor de anatomia. Mas dentro da área da fisioterapia, eu me apaixonei muito até chegar na fisioterapia neurofuncional. Boa, é isso aí. Até porque é um mundo, né, Douglas? Cada vez que a gente mexe, a gente acha, né, um detalhezinho. E já pegando esse gancho teu do começo lá da faculdade, eu também fui aluno ProUni, né? Uma respirada mais aliviada, né? Com toda certeza. E como era Douglas na faculdade? Eu costumo dizer aqui no podcast, antes do jaleco branco, como que era Douglas na faculdade? Você estava lá na frente, você estava lá atrás, não deixava ninguém quieto, era mais sossegado, diz aí. Então, vamos lá. É bem engraçado isso, porque eu costumo dizer o seguinte, no colégio eu não era bom aluno. Meu pai começava a dizer assim, meu pai sempre dizia, olha, Douglas, você é inteligente, mas você é preguiçoso. E aí ele dizia isso, e ainda bem que ele dizia que eu era inteligente, porque de alguma forma eu acreditei naquilo ali. Então, assim, eu tive uma reprovação no colégio, na 6ª série, matemática, que depois passou a ser a matéria que eu mais gostava, porque ali virou uma chave.
Então, quando eu cheguei na faculdade, como eu era bolsista, eu cheguei assim, focado. Eu entrei na faculdade com 24 anos, já estava tarde. Então, eu era bolsista e alguém tinha dito para mim que eu só podia reprovar 2 disciplinas. E eram 2 disciplinas por semestre, para não perder a bolsa. E eu acreditei que eram 2 disciplinas do curso todo. E aí eu sentava lá na frente, eu acho que no máximo na segunda fileira, assim. E eu lembro que no meu primeiro período, o professor estava dando aula de anatomia, como eu já sabia algumas coisas por causa do curso técnico, que eu fazia de forma concomitante com a faculdade, porque eu não tinha terminado ainda. O pessoal ficava olhando assim para minha cara de quem é esse menino aí que já sabe de alguma coisa? Como assim? Ele estudou antes de entrar? E aí eu lembro que nas primeiras provas eram 8 disciplinas, então 4 eu já tirei 10, assim. Boa, é isso aí. E aí todo mundo ficava, caramba, esse cara, não sei o quê. E eu lembro que algumas pessoas começaram a se aproximar de mim. Teve gente que ficou meu amigo até o resto da faculdade. E tem uma amiga minha que praticamente foi minha madrinha de casamento. Ela disse assim, minha mãe mandou eu colar em tu, porque eu disse a ela, mãe, tem um menino lá na sala que só tira 10. Ela disse, minha filha, se junto com ele. E aí ela se juntou literalmente comigo e ficou até o final da faculdade. Mas eu era bem estudioso, eu tinha que trabalhar também durante a faculdade por uma questão de condição financeira, eu precisava trabalhar, mas sempre que eu tinha oportunidade eu estava na biblioteca. Então, assim, às vezes semana de prova, eu estudava pela manhã, eu saía da faculdade, ia para a biblioteca e só saía da faculdade à noite para ir para casa. E eu nunca reprovei nenhuma disciplina na faculdade. E só fui para a final uma única vez numa disciplina que eu não gosto dessa área até hoje, assim, que é urogineco-obstetrícia. Então, assim, a fisiopatologia lá, enfim, deu algo errado que eu fui para a final. Era o famoso CDF. Na faculdade era o famoso CDF. Boa. Mas eu também era muito brincalhão, eu era muito comunicativo. Eu não queria ser representante de turma, mas eu era vice-representante de turma, então eu sempre fui, todo mundo me conhecia, os professores me conheciam e sempre foi assim, sempre fui dar gargalhadas muito altas na sala, enfim. Não era aquele cara que não passava meio despercebido, não. Boa. Douglas, participou da comissão de formatura também? Não. Dor de cabeça, deixa as palavras. Oxe, tô fora. E aí... Não participei da comissão de formatura, mas participei da formatura. Eu acho que é algo único, assim, essa coisa, quem tem condições, enfim. Eu tive, inclusive, ajuda do meu melhor amigo de faculdade, no final da faculdade, a conseguir pagar, literalmente, ali, para conseguir ter condições de ir para o baile. E foi muito bom mesmo. Mas comissão de formatura eu não participei, não. Boa, que da hora. Douglas, meio que gerou um gatilho, né? A ideia de só posso reprovar 2 vezes, então se é para fazer, vamos fazer bem feito. Desse jeito, eu lembro que quando a professora de bioquímica começou a dar aula no meu primeiro período, eu disse, meu Deus do céu, eu detestava química, então eu comecei a ficar assim, pensando, eu vou reprovar, aí eu vou perder minha bolsa, vergonha, todo mundo me deu os parabéns, uma bolsa 100%, e agora eu vou reprovar e não vou chegar nem no segundo período, enfim. E aí eu lembro que eu estudei tanto que a professora tinha passado nos trabalhos extras, assim, tipo 3 trabalhos, cada um valendo meio ponto. E quando ela chegou para entregar a prova na sala, ela fez assim, quem é Douglas Monteiro? Aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Reprovei. Aí eu disse, sou eu, professora. Por quê? Ela disse, parabéns, você não precisou dos trabalhos extras, porque você tirou já 10 na prova. Aí eu... E aí eu vi que era possível, inclusive, aprender bioquímica. Ciclo de Krebs. Com certeza. Impossível não citar. E aí, Douglas, a gente vem com o Douglas Monteiro, fisioterapeuta, né? A gente vem com o jaleco branco agora, e de cara já foi para neuro ou começou no geralzão? O que vier eu pego, domicílio, consultório, como é que foi esse teu comecinho? Então, as pessoas diziam assim, Douglas vai para neuro, né? Eu lembro que a professora que dava a disciplina de fisiopatologia em neuro era uma médica, e eu interagia muito com ela, porque nessa época eu já participava de um grupo de pesquisa
iniciação científica na Federal, apesar de ser aluno de uma instituição, né, particular. Boa. E era um grupo de neuro, um grupo que eu devo muito, esse grupo de pesquisa. Eu fiz todo o meu mestrado, meu doutorado lá, enfim. E aí a professora praticamente dava aula para mim, assim, ela virava para mim, assim, dava aula para mim, porque eu interagia muito com ela. E a turma dizia assim, Douglas vai para neuro. Eu dizia, não, eu vou para onde a porta se abrir, onde der dinheiro, porque eu não tenho condições de estar esperando, sim. sabe? Eu pensava muito isso. E aí, assim que eu terminei a apresentação do meu TCC, eu liguei para essa professora, que é aquela que me perguntou o que é que você quer ser, né? Ela virou minha amiga, e ela estava doente, não pôde ir para a apresentação do meu TCC, e eu disse, olha, foi muito bom, tal, não sei o que. Ela disse, agora se prepare para o mestrado. E eu disse, oi? Tu tá louca? Eu vou sair da graduação direto para o mestrado, tipo, tem professor meu que ainda vai tentar fazer o mestrado. Ela disse, olha, você coloca tudo que você tiver no seu currículo, e se você tiver dúvida, você ainda compara com o de outros profissionais. E aí eu lembro que quando eu coloquei tudo que eu tinha no meu currículo, acho que deu 6, 7 páginas, porque eu já tinha publicação, graças ao grupo de pesquisa, eu tinha apresentação em congresso, eu tinha monitoria, eu tinha muita coisa já. E aí aquilo me deu uma certa confiança de tentar o mestrado. E aí eu liguei para ela e disse, olha, eu vou. E aí deu certo, inclusive eu foquei, eu disse, eu preciso ser o primeiro lugar nesse mestrado, porque eu preciso ganhar bolsa, porque nessa época eu já era pai. E eu preciso ganhar bolsa, e eu consegui o primeiro lugar, e eu consegui a bolsa. Então, eu estava no mestrado, assim que eu terminei a graduação, eu fui indicado para um emprego numa empresa como fisioterapeuta do trabalho, então eu fui fazer especialização em fisioterapia do trabalho ao mesmo tempo que eu fazia o mestrado, e atendi alguns pacientes domiciliares. E depois eu fui contratado como preceptor para neuropediatria numa clínica escola. E aí eu passei 6 meses, mas eu não conseguia lidar do ponto de vista emocional com o sofrimento de crianças, e eu pedi para sair, e surgiu a oportunidade de ir para neuroadulto, que era sempre o que eu quis. Meu coração sempre pulsou por neuroadulto, mas eu estava tipo assim, se for para ser, a vida vai acabar me conduzindo, Deus vai acabar me conduzindo para isso, e foi o que aconteceu. Então, eu comecei com fisioterapia do trabalho, eu comecei com pediatria, eu comecei com mestrado, e depois neuro foi me abraçando, me consumindo. Eu costumo dizer que a neuro me escolheu e não eu escolhi a neuro. E foi isso. E aí eu fui mergulhando cada vez mais, né? Mestrado em neurociência, doutorado em neurociência, né? E fui tendo a oportunidade de fazer alguns cursos e formações, conhecer professores da área da fisioterapia neurofuncional, coordenei uma pós-graduação durante 3 anos, isso me possibilitava assistir às aulas, participar com os alunos, e aquilo foi bem legal. E aí eu me tornei professor da disciplina durante alguns anos e sou apaixonado. Aí é um abraço que não larga mais, Douglas. Isso aí. Muito bom. Ainda atua, Douglas, vez ou outra, na parte ergonômica, de fisioterapia do trabalho, não? Ou está focado só neuro? Como que é? Diz aí. Assim que eu comecei a especialização, eu abri uma empresa, né, voltado para essa questão de consultoria em fisioterapia do trabalho com um sócio. Depois eu senti algumas dificuldades em relação ao mercado e a gente acabou desistindo da empresa. Atualmente, eu atuo com a parte de ergonomia muito mais voltado. Então, assim, eu trabalhei os primeiros anos, acho que cerca de 3 anos em diferentes empresas, mas atualmente eu trabalho nos meus pacientes neurológicos. Então, como eu atendo alguns pacientes domiciliares, na verdade, muitos pacientes domiciliares, o atendimento domiciliar cresceu muito atualmente, principalmente pós-pandemia. O que foi que aconteceu? Eu faço avaliação ergonômica do domicílio do paciente, para que esse ambiente possa estimular o meu paciente, possa trazer segurança e possa também trazer conforto. Então, funcionalidade, segurança e conforto é o que eu busco nessa questão da avaliação ergonômica dos pacientes. Boa, é isso aí. A gente faz uma junção, né? Pega tudo o que tem de bom e é muito legal. Enfim, a gente estava atendendo, né? Agora à noite, eu estava no consultório, mas aí atendi em domicílio. Eu estava passando com um paciente, porque é muito interessante, né? O atendimento em domicílio.
você recebe uma pessoa que, enfim, você não conhece, né? Talvez foi o boca a boca, a indicação, isso e aquilo, mas você não conhece em si a pessoa e com pouco tempo, é meio que você já faz parte da família, né? Essa pessoa te abraça, a família te abraça. São as magias do domicílio, né? Que a gente não tem essa barreira tanta como tem no consultório, né? Mesmo há muito tempo, mas o domicílio tem esse gostinho a mais. Eu costumo falar isso no curso, assim, que inclusive para as pessoas tomarem um certo cuidado, assim, porque o domiciliar ele aproxima muito. Eu acho que não existe nada mais íntimo do que você trazer alguém para o seu quarto, mais íntimo do que quarto só banheiro. Então, muitas vezes você vai fazer o atendimento no quarto do paciente, né? E aí eu sempre costumo dizer, é importante que você entenda que isso é bom, porque isso vai, inclusive, te ajudar a entender a dinâmica familiar, o contexto social, né? Quanto esse paciente, o quanto isso pode contribuir para o paciente, mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer o ponto de vista ético, o ponto de vista Sim. profissional, de não se envolver demais, de não absorver demais algumas questões. Boa, boa, é isso aí. E às vezes, enfim, por N motivos, mas talvez no comecinho, né, meio que é desculpada, vamos dizer assim, é perdoada essa falha, né, do envolvimento demais, até porque, por exemplo, na parte de neuro é bem mais atrelado, né, esse sentimento do que, por exemplo, traumato, né? Traumato a gente não tem tanto contato, né? E isso é muito da hora, meu querido, isso é muito legal. Douglas, a gente agora vai dar um pouquinho dessa virada da chave, tá? Porque muito se fala hoje, enfim, há talvez 5 anos atrás, e principalmente agora em pandemia, a ideia de algo remoto, né? A ideia de marketing, de internet, de vamos deixar muita gente bem mais próxima. Um exemplo é a gente aqui, né? Eu gravei com um rapaz de Caruaru e ele falou uma frase muito legal, que talvez se não fosse a internet, a gente nunca tinha se conhecido, não é? Porque hoje fica tudo mais próximo, né? Hoje a gente tem Instagram, hoje a gente tem esse contato mais próximo. E aí a gente está na 7ª turma, me corrija se eu estiver errado, do NeuroHome, não é isso? Isso. Na Boa. 7ª turma presencial, né? Se a gente contar o digital, a gente estaria na 10ª. A gente tem 3 turmas digitais e tem a 7ª presencial aqui em Recife. Temos projeto para ir para outros estados. A gente tinha começado já esse projeto, porém, com a pandemia, a gente segurou um pouco, adiou. E o que acontece? Você tocou no assunto da virada de chave. O NeuroHome ele veio realmente com uma virada de chave na minha vida. Cerca de 5 anos atrás, eu tinha atingido, digamos assim, o ápice do ponto de vista de conhecimento, que eu tinha terminado já meu doutorado, né, estava dando aula em instituições, mas eu não estava satisfeito. Eu estava muito insatisfeito com a fisioterapia, estava muito insatisfeito com a docência, com a minha vida profissional, principalmente do ponto de vista financeiro. E aí eu fiz um curso onde eu entendi que eu precisava desenvolver outras áreas minhas que não necessariamente áreas técnicas da fisioterapia. Então, assim, eu já era bom do ponto de vista técnico como fisioterapeuta, principalmente fisioterapeuta neurofuncional ou da área de gerontologia, mas eu não conseguia captar clientes como eu gostaria, eu não conseguia ter um retorno financeiro como eu gostaria. E aí eu entendi que eu precisava também trabalhar algumas questões de desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei a buscar livros, cursos, conhecimentos que agora não eram necessariamente da saúde, que me permitisse me desenvolver como profissional, como você falou, a questão do marketing digital, entre outros, que me possibilitaria alcançar locais que eu almejava, porque eu atingia ali um platô e é como se eu não conseguisse romper, né, e continuar mais o meu crescimento, principalmente do ponto de vista financeiro. E aí eu quebrei a crença de que fisioterapia não dá dinheiro, porque eu acreditava nisso, e isso, inclusive, foi uma das coisas que me ajudava a ser muito mais professor do que fisioterapeuta. Então, eu dava mais aula do que atendia. Hoje eu mudei isso na minha vida, eu mais atendo do que dou aula.
E aí o que acontece? As coisas começaram a acontecer. Tanto que, assim, alunos diziam, monitores meus, professor, faça um Instagram, não. Eu quero Instagram, não, já tenho Facebook. Então, assim, era uma pessoa que eu não investia em rede social. Eu não, literalmente, eu achava que aquilo não era para mim. E aí, depois desse curso, dessa virada de chave, eu comecei a entender que as pessoas precisavam saber. Primeiro, eu precisava confiar em mim mais, né, no meu trabalho. Então, não adiantava todo mundo estar dizendo que eu era bom. Eu precisava acreditar nisso, absorver isso. E já que todo mundo está dizendo que está perto de mim que eu sou bom, então eu preciso fazer com que outras pessoas também me conheçam. E aí eu entendi que o digital poderia me ajudar nesse sentido e eu comecei a investir há cerca de 4 anos atrás. Aí fiz o Instagram e comecei a investir nessa questão. O NeuroHome surgiu da necessidade de ver a qualidade do atendimento domiciliar muito aquém. Então, muita gente me contratava, mesmo tendo, por exemplo, o atendimento de home care, mas vem aqui, atende papai muito rápido, aquela coisa toda. E eu disse, não, eu preciso ajudar essas pessoas, tanto o paciente quanto o profissional, a melhorar o seu atendimento, a qualidade do seu atendimento. Mas, para mim, não bastava só ensinar a técnica, porque adianta eu estar ensinando a técnica ao cara, o cara melhora o seu atendimento, seu paciente tem melhores resultados, mas ele continua ganhando a mesma coisa, ele continua insatisfeito, ele continua não conseguindo realizar seus sonhos, não conseguindo realizar seus objetivos do ponto de vista profissional, porque falta recurso. Sim, não. sim. E aí eu disse, não, eu preciso criar um treinamento que aborde isso também, que mude essa mentalidade das pessoas, que elas entendam, por exemplo, que a fisioterapia, inclusive domiciliar, elas podem ter uma rentabilidade, um retorno financeiro muito bom. Então, para você ter ideia, Gustavo, recentemente eu recebi uma proposta de uma clínica que vai abrir aqui no Recife, que vai ser referência. Eu tenho passado em frente da obra e eu sei que vai ficar lindo, vai ser uma coisa assim que não tem aqui, sabe? E eu recebi a proposta para trabalhar nessa clínica e eu fui lá, conversei e tal, e para mim parecia interessante, mas quando chegou a questão financeira, eu disse, olha, muito obrigado, mas não dá para mim. Porque com 2 pacientes domiciliares, isso é, com 4 horas semanais, eu ganho, sabe, eu ganho mais do que eles queriam me pagar por 30 horas semanais. Sim. Então, assim, hoje eu trabalhei bastante essa questão da minha valorização profissional e, graças a Deus, eu começo a colher frutos daquilo que eu plantei lá atrás. E uma das coisas que eu quero muito é poder expandir isso para outros profissionais, para que eles possam acreditar que isso é possível, sabe? Então, eu tenho dado muito não. Teve hora que eu disse, meu Deus, tem uma coisa errada. O pessoal está me fazendo proposta e eu estou dando uma atrás da outra, sabe? É muito não que eu estou dando. Mas é porque, até agora, o que eu estou percebendo é que não existe para mim nenhuma proposta que seja mais vantajosa do que trabalhar para mim mesmo. Sim. E a crença, enfim, a crença da desvalorização, né, infelizmente, talvez não esteja muito, vamos dizer, impregnada na parte de medicina, engenharia e direito, né? Mas dessa galera para baixo, né, infelizmente, vendo por um lado, lógico, porque aí quem procura, querendo ou não, considera felizmente, porque aí se destaca, né? E aí, enfim, a gente acaba meio que pecando, né? A gente troca muito o que realmente é necessário pelo que a gente quer de agora, né? E acaba ultrapassando barreiras. É legal, Douglas, citar do Instagram, né? O Instagram há 4, 5 anos, algo que era sem futuro. Hoje, Douglas tem mais de 11 mil seguidores no Instagram, né? Diversos posts que a gente entra no Instagram de Douglas e a gente sai com conteúdo válido, né? Outro aspecto muito importante, porque de Instagram bonitinho, com imagem, post, a gente tem muito, né? Porém, quando passa o conteúdo, é aquela ideia de, da mesma forma que a internet te dá muita coisa boa, a gente aprende muita coisa ruim também, né, Douglas, na internet. Eu costumo dizer o seguinte,
recentemente eu li alguns posts criticando essa questão da tiktorização profissional, né? Essa coisa de parece que se você tem muitos seguidores, você é excelente profissional, né? Hoje os pacientes estão buscando o Instagram e dizendo, mas ele tem pouco seguidor, olha o Instagram dele, não gostei, como se isso fosse pré-requisito para ser bom profissional, e não é. Se você quer conhecer um bom profissional, você teria que olhar o currículo dele, olhar a experiência dele, buscar indicação. Então, eu concordo com isso. Só que também eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ficar nessa discussão, porque isso não vai mudar. A tendência é que haja cada vez mais investimento no marketing digital, principalmente agora pós-pandemia. Então, eu digo o seguinte, meu irmão, se você é bom, se você é um bom profissional, contrate uma empresa, contrate um outro profissional para cuidar das suas redes sociais, da sua mídia social, mas invista nisso, porque isso é necessário. Isso hoje em dia é primordial. Então, assim, você precisa se atualizar, porque senão você vai acabar ficando para trás e pessoas que não são tão boas quanto você, mas simplesmente porque tem um Instagram bonitinho, vão se destacar, sabe? E uma das coisas que eu também falo muito é, tipo, faça do seu jeito, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Por exemplo, eu não estou aqui para criticar ninguém, de verdade, mas eu, Douglas, não me identifico com a questão da tiktorização, de fazer dancinha e tal. Você não vê isso no meu Instagram. Não estou dizendo que é errado, mas é porque eu não me identifico. Então, se eu não me identifico, eu não faço. Eu não preciso entrar em tudo que as pessoas fazem. Então, é por aí. Se você acha legal, faz. Massa, sabe? É aquele negócio, cada um tem, ou pelo menos tem que ter consciência, né, daquilo que faz, e outra, se responsabilizar por aquilo que faz. Se vai dar ponto positivo, show de bola para ti, tá? Mas tu tem que estar preparado para o ponto negativo também, né? Quanto a isso, eu penso muito, muito, muito parecido contigo, tá? E, enfim, é um assunto que não vale a pena, né? Não vale a pena a gente mexer. Deixa eu passar. Douglas, tu teve alguma pessoa que tu viu e tu dissesse, rapaz, acho que vou abrir mais o meu mundo da fisioterapia, vamos colocar nessa ideia de digital. A primeira turma do NeuroHome foi presencial e depois tu quis jogar no online. Como é que foi essa transição de presencial para online? Diz aí. Então, vamos lá. A primeira turma do NeuroHome nem tinha o nome NeuroHome, era aquele nome grandão, né? Treinamentos em fisioterapia neurofuncional, enfim. E começou despretensioso, começou com aquela ideia de, olha, eu preciso me divulgar, eu vou fazer meu curso e vamos ver o quanto as pessoas acreditam em mim. E aí fechou turma, e um bom número de alunos, acho que de 28 a 30 alunos, mais ou menos, na primeira turma. Uma média de 30 alunos, poderia ter até um pouco mais, não lembro agora. E aí a gente fez a primeira turma, a gente fez a segunda turma, a gente fez a terceira, a gente estava fazendo, provavelmente assim, a cada 6 meses, um novo NeuroHome. E aí eu lembro que quando chegou no terceiro, foi assim, um boom, praticamente. Né? Eu acho que no terceiro veio esse nome, NeuroHome, eu acho que no terceiro eu coloquei o nome. É uma marca registrada hoje em dia, assim como o Pneumo-Home, que surgiu depois do NeuroHome, na ideia de tentar preencher um vazio, que era tipo assim, o pessoal fez a parte da neuro, mas não se sente seguro na parte de respiratória, sabe? Enfim, e aí o que foi que aconteceu? No quinto NeuroHome, que foi justamente em março de 2020, eu disse, eu vou gravar esse curso e vou ver essa ideia do digital, porque as pessoas já vinham comentando no meu Instagram, traz para o meu estado, e eu ficava naquela, olha, para eu ir para aí, alguém aí tem que organizar o curso, sabe? Aí eu disse, olha, uma oportunidade que pode acontecer é o digital, vou investir nessa questão do digital. E, cara, parecia, sabe aquela coisa assim, que Deus te iluminou? Porque o curso aconteceu no final de semana, março de 2020. No outro final de semana fechou tudo com pandemia. Mas o curso estava gravado. Que massa, meu irmão. E aí, com a pandemia, eu disse, agora eu tenho que mandar editar esse negócio e mandar fazer o digital, porque o povo vai estar trancado dentro de casa, mas vai ter o curso.
né? Então, foi justamente isso que aconteceu. Demorou até um pouco, assim, porque foi justamente quando eu resolvi abrir a empresa, a Impulse, criar o site para colocar esse portal, né? Para colocar o curso lá, tudo direitinho. Mas foi desse jeito. Então, assim, não surgiu a ideia, como muita gente, na pandemia, né? Porque com a pandemia o digital deu um boom. Não, a Sim. ideia já tinha surgido. E eu tive que acelerar por causa da pandemia. Por conta disso, muito bom, muito bom. E para você que está assistindo a gente aqui no nosso canal do YouTube, tá? Não esquece de dar o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Essa conversa aqui com o Douglas vai estar no Deezer, vai estar no Spotify, nas plataformas de streaming, vai estar disponível também, beleza? Tudo isso que a gente está falando aqui vai estar na descrição do nosso vídeo, tranquilo? E vamos embora. E Douglas, vê que massa. Aqui em off a gente estava conversando de como eu te conheci, daquela palestra lá. Salvo engano, eu acho que tu ia lançar a primeira turma online. Eu não tenho lembrança. E tem um assunto bem legal que foi quando eu comecei a ver com mais carinho, né? Eu me formei em terapia holística em 2019, então a gente já tem a ideia de o paciente como um todo, né? Toda aquela visão, entre aspas, mais emocional, né? Mais humana que, enfim, deveríamos ter desde o começo da faculdade, mas o que eu achei muito interessante, não sei se tu ainda trabalha dessa forma, tu ainda entrega aquelas cartilhas para os teus pacientes? Boa, é isso Sim, aí. sim. Boa. E Essa aí, quando. questão Diz aí, da Douglas. atividade domiciliar, né? Isso. E aí, quando você falou na palestra, eu digo, meu irmão, que coisa linda, coisa simples, só que não tinha vindo, né? Essa ideia é muito legal. E eu comecei com as cartinhas, né, para os pacientes por tua causa e só feedback positivo, né? É como se o paciente se sentisse abraçado. Por exemplo, a gente atende consultório, mas o paciente se sente abraçado em casa, quando ele recebe essa atenção, né? Longe, por exemplo, depois disso eu fiz diversos cursos de marketing e tal, e hoje a gente tem um nomezinho para isso, tal, mas longe de pensar em ser o branding do teu produto, enfim, é muito interessante, meu querido, essa ideia das cartilhas, essa ideia de permanecer, né? O atendimento não fica, ou melhor, ele não termina na porta do consultório, né? O atendimento é geral. E outra, o paciente recebeu alta, ele não deixa de ser teu paciente, né? Não significa que tu vai quebrar esse contato. E, enfim, eu quero te agradecer bastante, que isso foi massa, meu irmão. Muita gente elogiou bastante essa ideia da cartilha e é mais uma virada de chave, né? A gente vai construindo degrau por degrau e, pessoal, vale a pena citar, a Douglas começou com a ideia do Neurohome, começou com a ideia dos cursos, começou com a ideia dessa, vamos dizer, essa educação continuada mais à frente, mas Douglas já tinha uma bagagem, né? Diante de todos os assuntos que a gente citou aqui, Douglas já tinha uma bagagem, ou seja, não é começou do nada, né? A gente primeiro tem que ter muito cuidado em quem procurar, né? E onde procurar, né, Douglas? Isso é muito importante também. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu comecei esse processo de empreender, digamos assim, de começar a dar cursos, né, de criar o Neurohome, eu já estava, assim, há um bom tempo aí, né, na docência, também como fisioterapeuta, já tinha terminado meu doutorado, já tinha feito várias formações, e aquilo que eu falei, mas faltava a parte empreendedor, né, e então eu passei a desenvolver esse lado. Eu acho que agora eu estou mais maduro, entendendo o que dá certo, o que não dá certo. Tenho vários projetos ainda para colocar para frente. Algumas coisas também dei uma desacelerada agora na pandemia, né? Assim, agora começou
digamos, as coisas a se abrirem por causa do atendimento. O atendimento tem me consumido ainda bastante, mas tem muita coisa nova para vir aí pela frente, e eu acho que é isso, a gente tem que realmente estar criando, estar pensando. Nos meus cursos, quando eu falo de empreendedorismo para fisioterapeuta, eu digo, olha, você precisa criar produto para o público A, para o público B, para o C, para o D, se possível para o E, para o F, e você vai ter ali diversas formas de ganhar dinheiro. Tenta escalonar teus produtos. Eu falo realmente assim, e o pessoal fica, nossa, eu nunca pensei dessa forma, mas é isso, a gente só vai pensar diferente se a gente tentar sair da caixinha, Sim. se a gente falar com pessoas diferentes, buscar cursos de pessoas diferentes, porque se a gente ficar ali na mesma bolha, né, consumindo aquilo que todo mundo consome, pensando igual, então assim, por que eu achava que a fisioterapia não dava dinheiro? Porque eu estava cercado de pessoas que falavam isso para mim, que escutavam Sim. isso de mim, e a gente ficava ali se alimentando do mesmo, sabe? E aí eu acho que quando você quebra isso, as coisas mudam. Boa. Show de bola. Douglas, a gente já está finalizando, tá? Mas é claro que a gente vai sair um pouquinho do âmbito profissional, tá? Deixa guardado o jaleco branco. Douglas, tu tens 2 menininhas? Tenho sim. Eu sou casado há 13 anos, a gente se relaciona há 18, né? Então, São 2 vidas, meu querido. Que coisa boa. A gente tá junto faz 18 anos e casado 13. Tem uma filha que acabou de fazer 12 e tem uma outra que tem 5 anos. E para completar, agora na pandemia, a gente adotou um cachorrinho com 10 meses, um Shih Tzu, que é o dono da casa agora. Tomou conta de tudo agora. Pois é. Que coisa boa. Tem nome relacionado à fisioterapia ele, não? Não. Quem deu o nome dele foi a menor, então o nome dele é Nino. Tá ótimo. É isso aí. Douglas, vem um homem para compor a família ou a fábrica fechou? Como é que tá? Tô vasectomizado. Show de bola. Que coisa boa, meu irmão. Que coisa boa, é isso aí. Douglas, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, por participar desse projeto. Tá? Que prazer ter esse segundo contato contigo aqui, tá? Novamente, vale ressaltar, todas as informações vai estar aqui. Douglas, a gente tá vendendo teu peixe desde o comecinho. Faltou eu te perguntar alguma coisa? Tu quer citar mais alguma coisa? Diz aí, o que é que tá faltando? Não, eu quero dizer ao pessoal que quem quiser conhecer melhor os meus cursos, não só o NeuroHome, não só o Pneumo Home, que são cursos maiores, mas também mini cursos. Atualmente eu tenho investido nisso. Nem sempre o profissional consegue ou tem confiança, né? Algumas pessoas me conhecem pelo Instagram, então acabou de conhecer, não tem confiança de repente de ter um investimento maior, né, num curso digital mais robusto, como é o caso do NeuroHome e do Pneumo Home, que ambos já têm, né, digitais. Eu tenho oferecido alguns mini cursos online, né, de 5 horas, e esses cursos geralmente estavam acontecendo de forma remota, ao vivo, mas agora eles vão também entrar na plataforma, e vem aí um curso voltado para essa questão só de empreendedorismo para profissionais de saúde, né, trazendo diversos aspectos e âmbitos que são necessários para o desenvolvimento profissional. É uma coisa que as pessoas vinham me pedindo, eu prometi, e finalmente agora vai sair em 2022. Boa, que coisa boa. E assim, é importante, né? Não significa que a gente vai depositar a confiança 100%, né? Então, vai no curso online. Eu acho que o mais recente foi o abordagem pós-AVC, foi isso, Douglas? Isso. Ótimo. A gente já tem uns 4 cursos, 4 mini cursos, né? Teve o Exercícios Terapêuticos na Doença de Parkinson. Para quem não sabe, né? Meu TCC, meu mestrado, meu doutorado, eu tenho mais de 10 publicações só com doença de Parkinson, em periódicos. Então, eu fiz esse curso, o pessoal amou, fiz a segunda turma, fiz um curso sobre prática mental, a questão de como aprender a questão da prática mental, a imagética motora. A Thaís Arcanjo, que é uma amiga minha, fez um curso voltado para
para a questão das estratégias na marcha com pacientes com disfunção neurológica. Boa. E essa é a segunda turma da abordagem fisioterapêutica em paciente pós-AVC, que o pessoal também amou. Esse é o curso que, talvez por a questão do AVC, né? O AVC eu costumo dizer que é praticamente o arroz com feijão da fisioterapia neurofuncional. Você tem muito paciente com AVC. Então, é o curso que mais vende. Dos mini cursos, é o que mais vendeu. A gente está agora na segunda turma, e aí a gente vai editar, vai colocar na plataforma, preço super acessível para o pessoal poder consumir em todo lugar do Brasil. Aí, se você, de repente, mora distante no interior, aonde for, você vai poder ter. E, olha, é muito prático esses cursos, muitos vídeos mesmo de atendimentos meus com pacientes de AVC. Então, muitas estratégias, desde treinamento do rolar até da marcha do paciente hemiparético, assim, e o pessoal fica admirado. Além disso, eu trago também muita evidência científica, então, muita prática baseada em evidência científica. Então, as diretrizes, quais são as últimas diretrizes, né, os guidelines em relação à fisioterapia no AVC, né, o que é que tem, então eu trago. E aí eu digo ao pessoal, olha, padrão ouro para reabilitar membro superior é isso aqui, para membro inferior é isso aqui, e aí eu trago tudo isso nesses cursos de uma forma muito objetiva, sabe? Muito objetiva mesmo. O pessoal também participa muito, né? Participou muito no remoto e vale a pena. Boa, muito bom. Meninos, vai estar tudo na descrição, tá? Nem te aperreia. Douglas é um cara muito acessível, confia em mim. Muito acessível. A gente vem conversando, como diz o Matuta, a gente vem matutando essa gravação, né? Já tem um tempinho. E, por incrível que pareça, a gente queria um horário vago, mas hoje foi apertado também, né? Douglas terminou de atender, eu cheguei de um atendimento agorinha também, mas que bom que deu certo, tá? Douglas, meu querido, muito obrigado, tá? Foi um prazer gravar contigo. Pessoal, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal. A gente finaliza aqui o nosso 10º episódio do TraumatoCast Podcast. Valeu!